Deixa aparecer só a bolinha vermelha. Aí. Pronto. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo a gente esse vídeo gravado no Instagram. Hoje nós vamos apresentar a palestra que ficou faltando na nossa jornada com a Erivane. E por devidos técnicos e tudo mais, e agora nós vamos estar disponibilizando para vocês. Boa noite, Erivane. Bem-vindo, muito obrigado pela disposição de estar marcando outro horário, outro dia, para estar gravando e estar te mostrando isso ao público. A gente agradece isso muito. E para quem não conhece Erivane, ela é psicóloga clínica e do esporte. Ela tem especialização em terapia cognitivo-comportamental, também é especialista em psicologia do esporte, sócio e fundadora da clínica Persona Psicologia, atende na clínica Olimpo e na clínica Vem Viver. Faz parte da equipe também multidisciplinar Senso Vital, faz assessoria esportiva em Vitória da Conquista e desenvolve projetos voltados para o emagrecimento e autonomia emocional. Pois bem, bem-vindo de novo, Erivane. Obrigado mais uma vez. A palavra agora é com você. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ou para quem estiver nos assistindo em um outro horário, bom dia, boa tarde, sinto-se saudados. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite, a oportunidade de fazer parte desse evento, de trazer aqui um pouco de informação nesse tempo que foi nos dado aqui. E também agradecer à equipe pelo cuidado que tiveram, esse zelo, né, de buscar, de alguma forma, me ajudar a trazer essa informação aqui. No primeiro momento, a gente teve algumas questões técnicas, mas agora já foram sanadas e vamos finalmente falar sobre as técnicas para alívio da ansiedade antes da competição. Quando a Jeane fez o convite, eu fiquei pensando muito sobre a questão da ansiedade, que é um dos fatores que mais está presente ali no indivíduo quando ele pensa em fazer alguma prova, quando ele pensa em participar de algum tipo de competição. E a ansiedade, ela também está presente em todas as pessoas que não estão envolvidas no processo competitivo. Né? Se eu perguntar aqui quem em algum momento da vida se sentiu ansioso, é possível que quase 100% levante a mão. Inclusive, eu mesma me sinto ansiosa algumas vezes. E tá tudo bem. E vamos entender por quê. Eu vou pedir para o nosso amigo que está aí no suporte, Maurício, passar o slide, por gentileza. Então, pessoal, antes da gente entrar especificamente nas técnicas, eu quero trazer aqui 4 observações, né, nesse primeiro momento. O primeiro deles é sobre a ansiedade. Eu coloquei ele bem grande, que a ansiedade é necessária, justamente porque a gente tem a ansiedade, às vezes, como uma vilã, como algo que é ruim, como algo que está atrapalhando a nossa vida, que vai nos impedir de viver bem, de ter uma vida plena. Mas, na verdade, a ansiedade ela é necessária para a nossa sobrevivência. E foi através da ansiedade que os nossos primórdios sobreviveram ali na selva, ou sobreviveram em outras situações onde não tinha nenhum recurso, nem mesmo para meio de sobrevivência tecnológico. Então, para ele buscar a comida, para ele conseguir viver, para ele conseguir escapar de predadores, a ansiedade ela teve presente, ajudando aqueles indivíduos naquele momento. E hoje, atualmente, as pessoas têm se sentido muito ansiosas em situações adversas. No entanto, essa ansiedade tem sido um tanto intensa, digamos assim. Então, a ansiedade ela tem 2 tipos. Existe a ansiedade normal, que é aquela que nos prepara para as situações, é aquela que faz com que a gente se preocupe com algumas coisas, desde as mais simples às mais complexas, como, por exemplo, se você vai sair de casa de manhã e você olha para o céu, percebe que ele tem algumas nuvens escuras, logo pode vir aquele pensamento de que pode chover. Então, essa preocupação com o que pode acontecer nesse dia, com relação ao clima, faz com que você pegue aí um guarda-chuva, ou talvez você pegue um casaco, porque pode fazer frio mais tarde. Então, quem mora aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, passa por isso com muita frequência, porque a gente tem um clima onde oscila, durante o dia aqui, a gente pode ter 4 estações em um único dia, né? De manhã tá frio, depois o sol esquenta, depois chove, depois
esquenta de novo e o céu muda de uma forma assim radical. Então, é essa ansiedade que faz a gente se preparar para situações, seja ela climática, seja ela para um encontro. Imagine que você vai encontrar alguém, alguém especial, e é o primeiro encontro, e nesse encontro você sentiu aquele friozinho na barriga, aquele coração acelerou, aqueles tremores, que são sintomas físicos da ansiedade. Isso é completamente normal, é comum que a gente sinta ansiedade para situações novas também. Então, até um certo ponto, a ansiedade ela é considerada natural, considerada normal e necessária para a nossa vida. A partir do momento que essa preocupação ela fica muito intensa, a partir do momento que os sintomas da ansiedade, sejam eles comportamentais, cognitivos, emocionais e físicos, se tornam intensos a ponto de trazer algum tipo de prejuízo, como implicar na sua qualidade de sono, você não conseguir dormir, ter aí, começar a ter insônia, de você não conseguir se concentrar nas suas atividades, sejam elas as mais simples, de você não conseguir entender algumas coisas, de implicar na sua concentração, na atenção, na memória, isso pode caracterizar uma possível ansiedade patológica. E aí ela vai entrar dentro de algum tipo de transtorno. É o momento de você buscar uma ajuda profissional para tratar. Duas coisas que a gente precisa desmistificar sobre a ansiedade é a seguinte. Uma é que a ansiedade não tem controle. Então, se vocês viram por aí falar na internet de que controle a sua ansiedade, não caiam nessa, porque não dá para controlar a ansiedade. Ela é uma emoção que ela vai vir independente se você consegue controlar ou não, e na verdade você não vai conseguir controlar, porque ela vai chegar quando você menos esperar e principalmente quando você menos desejar, a ansiedade vai estar presente na sua vida. Então não dá para controlar. E a outra coisa que muitas pessoas acabam aí divulgando na internet é sobre a cura. Não existe cura para a ansiedade. Tá, mas o que a gente faz quando a ansiedade está muito intensa? A gente aprende a lidar com ela. Então, existem várias estratégias que vai nos ajudar a lidar com essa ansiedade. E quando ela está muito intensa ao ponto de ser diagnosticado como patologia, existe também um tratamento, e o tratamento de ouro para a ansiedade hoje são com profissionais da área de saúde mental, sendo o médico psiquiatra e o psicólogo, para fazer uma conjuntura com a psicoterapia acompanhada de um tratamento medicamentoso quando necessário. Não é sempre necessário, mas é o médico que vai avaliar se você precisa de um uso de medicamento ou não. Dentro do esporte, algumas modalidades, elas requerem um nível de ansiedade. Em outras modalidades, elas precisam que o atleta esteja em um total relaxamento. Então, a gente precisa encontrar qual é o ponto, qual é o nível ideal de ansiedade para aquele indivíduo. E para isso, a gente precisa conhecer do esporte, entender da modalidade que ele pratica ou que ele compete, conhecer o atleta dentro desse processo, como o atleta se comporta, né, dentro daquele exercício, daquela atividade, principalmente no cenário de competição, porque uma coisa é o atleta que faz o treinamento dele durante a preparação física, e outra coisa é quando ele está lá no dia da competição, que o cenário muda completamente, principalmente em questões emocionais. Vários aspectos ali daquele cenário, daquele momento, vai influenciar nas emoções desse atleta, que pode favorecer para que ele tenha o melhor desempenho ou pode desfavorecer para que ele não tenha o desempenho esperado. E a outra questão interessante que a gente tem que pensar sobre a ansiedade, entendendo esses três fatores aí, é que não dá para o indivíduo ficar muito relaxado e nem muito ansioso. Por isso que é importante a gente encontrar essa linha tênue que está entre o relaxamento excessivo e a ansiedade intensa, né, excessiva também. Por isso que a preparação psicológica, ou como a gente costuma chamar dentro da psicologia do esporte, de treinamento de habilidades mentais, ela precisa dar-se início com um período antecipado ao dia da competição, e não na véspera. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas me perguntarem, né, alguns atletas de jiu-jitsu, alguns atletas de corrida, me perguntarem na véspera da competição o que eles podem fazer com relação à ansiedade que está sentindo, aquela tensão, justamente na véspera da competição.
Existem algumas técnicas que a gente pode aplicar, que pode ajudá-los naquele momento, mas a gente não pode garantir que aquilo vai fazer ele ter um bom desempenho, sendo que ele não se preparou com antecedência com relação às suas emoções, ele não aprendeu a lidar com suas emoções dentro do campo competitivo, né, diante daquela prova. Então, assim como o treinamento físico, assim como o treinamento tático, o técnico, assim como a preparação também nutricional, que é necessária, começa antes, às vezes 5 meses antes, 6 meses antes, um ano antes, a preparação psicológica também, né, o treinamento de habilidades mentais, ela precisa dar-se início com um período também maior. Pode passar para o próximo, por gentileza. Então, da gente pensar em uma técnica, antes da gente querer aplicar alguma técnica, né, seja ela para aumentar a ansiedade, seja ela para diminuir a ansiedade, a gente precisa pensar qual é o nosso objetivo com aquele indivíduo e com essa técnica. Por que você quer aplicar essa técnica com esse atleta, ou no teu cliente, ou no teu paciente? Então, precisa ter um objetivo bem claro, principalmente para você saber escolher qual é a técnica adequada, se necessário, e qual vai ser a técnica. É importante você dominar o funcionamento dessa técnica, como ela funciona na prática. Eu até sugiro que antes de vocês pensarem em aplicar uma técnica, vocês se submetam a ela. Então, testem primeiro em vocês, vejam como vocês se sentem, e depois você pode fazer uma experiência com uma outra pessoa, até um colega de profissão, ou alguém que esteja mais próximo. Observe como essa pessoa também responde a essa técnica e saber quando usar. Então, existe aí uma infinidade de técnicas com vários objetivos, com várias funções, mas a gente ter esse discernimento como profissionais de saúde, ele é muito importante para a gente não ir só aplicando técnica de qualquer jeito ou para todo mundo. Então, nem todo mundo que se sente ansioso vai responder bem de início as técnicas que eu vou apresentar aqui. Porque essas técnicas, elas requerem também um treinamento. Inclusive, a que eu trouxe aqui logo de primeira para vocês, ela é considerada uma das mais eficazes para relaxamento, mas o resultado melhor, o mais esperado dela vai vir com o treino. Então, é muito importante que no início as pessoas tenham um acompanhamento profissional para fazer essa técnica e, posteriormente, ela pode estar treinando sozinha, seguindo aí uma rotina, uma sequência no seu dia a dia. Pode passar para o próximo. Então, vamos lá, gente. Eu acho que alguns aqui já devem conhecer essa técnica, que é o relaxamento muscular progressivo. Essa técnica ela foi desenvolvida por um médico psiquiatra, o nome dele é Edmund Jacobson, lá em 1920, com o intuito de diminuir os sintomas de ansiedade de seus pacientes. Né? Ele percebia que muitos pacientes tinham crises contínuas e mesmo com a psicoterapia, ele percebia que havia ali uma necessidade de fazer uma intervenção diferente. Então, essa técnica, ela consiste basicamente de você provocar uma tensão muscular em seguida de um relaxamento. Então, você vai tensionar o músculo e vai relaxar. O objetivo dessa técnica é trazer uma consciência corporal. A pessoa, o teu paciente, o teu cliente, ele vai tomar consciência do corpo dele e principalmente de cada músculo a partir da tensão e a partir do relaxamento. Né? Só que ambos vão ser feitos logo após. Então, a gente vai usar de 10 segundos tensionando o músculo e 20 segundos com o músculo relaxado. 10 segundos tensionando, 20 minutos relaxado. 20 segundos relaxado. 20 minutos não, pelo amor de Deus. 20 segundos. Pode passar o próximo, por favor. Bom, essa é uma das técnicas que a gente mais utiliza, no caso, principalmente de quem vai para uma competição, para quando esse atleta está envolvido em uma modalidade que requer um relaxamento físico, um relaxamento corporal, mas também um relaxamento mental. De que sentido? Muitos relatam para mim, né, isso na minha experiência e na minha experiência prática também, porque todas as técnicas que eu vou apresentar para vocês aqui, eu já me submeti e me submeto algumas vezes, sempre que eu vejo que tem necessidade. Então, depois que eles fazem o treinamento com essa técnica, eles relatam que há aí é como se a mente estivesse mais leve, mais zen, é como se o corpo todo estivesse mais leve, é como se tivesse tirado toda uma carga
que estava ali provocando essa tensão nos seus músculos e eles ficassem totalmente leves. Tanto que quando os pacientes chegam, às vezes, no consultório, ali com uma ansiedade muito elevada, o coração está acelerado, a gente pede para sentar um pouquinho, a gente faz essa técnica, o relaxamento ele é imediato. Se vocês, eu vou disponibilizar aqui o passo a passo, e quem quiser experienciar essa técnica vai sentir o relaxamento imediato, porque ela propõe isso. Principalmente porque ela vai lidar diretamente com a musculatura, né? Os receptores aí de tensão muscular, eles vão receber estímulos que vai trazer essa consciência e vai trazer esse relaxamento imediato. Então, é a tensão seguida do relaxamento. Pode passar para o próximo. A partir do relaxamento muscular progressivo, é possível a gente alcançar um relaxamento do corpo inteiro, tá? Assim, das mãos, dos braços, da região do rosto, né, da boca, da língua, pescoço, escápula, abdômen, dedos dos pés, as pernas, os glúteos, né? Mas o que é mais interessante nessa técnica é que você não precisa fazer do corpo inteiro sempre. Depois de um tempo que você treina essa técnica, você vai adquirir uma consciência corporal ao ponto de você conseguir identificar quais são os pontos ou quais são os grupos musculares onde se localiza o maior ponto de tensão. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que sentem mais tensão na região da cervical. Alguns dizem que sentem muita tensão na região do pulso ou das mãos. Alguns sentem nas pernas, né? Tanto que algumas pessoas, quando se sentem muito ansiosas, dá aquela tremidinha nas pernas e não conseguem parar de mexer. Ou algumas pessoas ficam, você percebe que às vezes ela começa a ruborizar, então assim a bochecha dela começa a ficar um pouquinho mais rosas. Então, cada pessoa vai ter uma forma de manifestar a ansiedade, né? Em cada pessoa, a ansiedade ela vai trazer no seu corpo uma resposta diferente, de acordo com a situação que ela está vivendo. Então, a partir do momento que você adquire essa consciência corporal, você vai identificar, vai ter esse autoconhecimento para identificar quais são os pontos onde as tensões se localizam e você pode aplicar essa técnica direcionada naquele ponto específico. Ela serve principalmente um dos objetivos que o Jacobson, né, o Edmundo Jacobson desenvolveu ela, foi para tratar ansiedade crônica e dores musculares. Então, na área aí de vocês da fisioterapia, eu acredito que vocês devem receber muitas demandas de pacientes que queixam de dores musculares, que queixam aí, às vezes tem dores que demoram para passar, que persiste, que impede ele de conseguir dormir ou de conseguir relaxar, ele não consegue se concentrar. Então, essa é uma técnica que ela pode ser aí muito útil e muito eficaz para essas pessoas que sofrem com essas dores crônicas. Pode passar para o próximo, Maurício. Bom, aqui eu já iniciei aqui uma descrição de como se preparar para fazer essa técnica, para vivenciar essa técnica mesmo. Então, sempre recomendo que esteja com roupas confortáveis, nada de cinto ou sapatos fechados. É uma técnica que você pode fazer sentado, pode fazer deitado e pode fazer também em pé, a depender do grupo muscular que você queira trabalhar. Se possível, fazer deitado, você vai alcançar um relaxamento do corpo inteiro melhor. Mas se você já consegue identificar um grupo muscular que está mais tenso e você pode, e não impede você fazer sentado, tá tudo bem. Ela vai ter a mesma eficácia e vai funcionar da mesma forma. Uma outra recomendação que eu sempre faço é com relação ao ambiente onde essa técnica vai ser aplicada, preferencialmente que seja um ambiente onde tenha silêncio, onde não tenha tanto ruído e que não tenha luzes fortes sobre a pessoa para que ajude ali na concentração dela e para que ajude ela a prestar atenção mesmo, porque a atenção nesse momento dela vai ser importante para que ela consiga sentir a diferença do músculo tensionado para o músculo relaxado. Pode passar para o próximo. Bom, aqui eu descrevi para vocês como movimentar cada grupo muscular. Então, eu coloquei aqui uma sequência, começando aí pelas mãos, né? Esse contração das mãos, basicamente, não sei se dão para ver o vídeo aqui, mas seria fechar a mão assim mesmo e colocando força. Você vai segurar, tensionando mesmo, perceber como que esse músculo, como que você se sente com ele tenso, como você percebe a tensão nele presente. Segurar aí por 10 segundos
e depois você vai relaxar. Só que o relaxamento não deve ser rápido assim. Então, ele precisa acontecer aos poucos, devagar, de forma lenta, um dedo de cada vez, aos pouquinhos, até que todos estejam totalmente relaxados. E você vai manter esse relaxamento aí por pelo menos 20 segundos. E sempre observando a diferença entre o músculo tensionado e o músculo relaxado. Então, sempre eu vou estar sinalizando isso para o meu paciente, né? Quando eu estou aplicando essa técnica com ele, eu vou dizer para ele, perceba a diferença entre o músculo tensionado e o músculo relaxado. E eu espero, ele me diz isso. Você consegue perceber a diferença? Aí ele diz que sim, que consegue. E quando ele não consegue, a gente precisa identificar o que está ocorrendo ali na hora dele fazer a contração ou na hora dele tensionar o músculo, que ele não está conseguindo perceber a diferença, ou talvez ele não está conseguindo se concentrar ali no momento da técnica. Depois das mãos, a gente pode seguir para os ombros. Né? Tem, no próximo slide, acho que depois desse, o terceiro, eu vou mostrar uma imagem ilustrativa para vocês. Depois dos ombros, a gente vai passar para o pescoço, né, que é também de uma forma muito simples. Pode passar o próximo, Maurício. Na boca, também é possível a gente fazer esse relaxamento. A gente percebe que algumas pessoas, quando estão ansiosas, às vezes até a voz dela fica um pouco embargada, os lábios tremem. Né? Você já viram alguém assim, às vezes os lábios tremem um pouquinho. E aí, na boca, basicamente, ela vai abrir a boca e vai esticar a língua o máximo que ela conseguir durante 10 segundos. Depois disso, ela vai levar a língua até o céu da boca e vai tensionar ali. É como se ela estivesse empurrando o céu da boca com a própria língua. Segura ali os 10 segundinhos, depois vai relaxar aos poucos. E o relaxamento ele precisa ser gradual e aos poucos, até que a mandíbula esteja totalmente estendida. Ela solta. Depois a gente passa para as costas, e nas costas o paciente vai apoiar os ombros das costas na cadeira. Então, nas costas a gente faz sentado mesmo. Inclinar o corpo para frente, né, manter a posição durante 10 segundos e depois ir relaxando aos pouquinhos e manter por 20 segundos o relaxamento. Então, o retorno da tensão para o relaxamento, ele precisa ser gradual, tá? E sem pressa. Depois a gente vai passar para os pés. E os pés também a gente vai esticar os dedos dos pés. É como se esticasse os pés, os dedos para frente, assim, né? Um pouco para cima. Vai tensionar ali, coloca um pouquinho ali é como se ele estivesse tentando contrair essa musculatura, segura 10 segundos, depois solta devagar. E segura 20 segundos, até passar para o próximo grupo muscular. O próximo, Maurício. E nessa imagem, tem aqui uma ilustração de uma pessoa sentada na cadeira e de como ela vai fazer essa técnica seguindo ali essa sequência, né? Esse passo a passo. Né, das mãos, dos braços, do pescoço, dos dedos, ali dos ombros, né, não estão todos, mas além, como eu falei anteriormente, além de você poder fazer sentado, também pode ser feita deitada ou pode ser feita em pé, a depender do grupo muscular que você queira diminuir a sua tensão. Próximo, Maurício. Bom, gente, agora vamos chegar aqui na segunda técnica, que é a acalme-se. O nome já é bem sugestivo, né? Então, quando alguém está ansioso, a primeira coisa que a gente pode pensar é acalme-se. Essa técnica ela foi desenvolvida por Bernardo Ranger, que é um psicólogo referência na terapia cognitiva comportamental. Inclusive, ele é autor de vários livros voltados para o tratamento da ansiedade. E ela consiste de uma técnica de 8 passos. Cada palavra dessa palavra, cada letra dessa palavra significa um passo a ser seguido dentro dessa técnica. Ela é muito utilizada para aliviar crises de ansiedade, especialmente pânico, né? Especialmente crises de pânico. Então, muitas pessoas sentem ansiedade de uma forma tão intensa ao ponto de ter ali uma crise de pânico que apresenta sintomas muito semelhantes à de um infarto.
Então, é muito comum os pacientes que, quando estão numa crise de pânico, o pensamento que eles têm é que eles vão morrer e o coração acelera de uma forma muito rápida, tem tremor, enfim, os sintomas são tão intensos que ao ponto deles irem para a emergência do hospital, achando que está tendo um ataque cardíaco, que está tendo ali uma parada respiratória, ou tendo um infarto, e chegando lá faz os exames todos, a parte fisiológica, e o médico diz, está tudo normal, está tudo bem com sua parte física, mas existe aí alguma questão emocional que você precisa dar atenção. Então, essa técnica, ela é muito eficaz, muito recomendada para crises de ansiedade muito intensas. Então, vamos conhecer agora o que significa cada letra da Calms. Pode passar, Maurício. Bom, no primeiro momento, ela vai dizer para você aceitar, né? A primeira palavra aí da letra A vai ser aceite. Depois, contemple, haja, libere, mantenha, examine e sorria. E depois, por final aqui, espere. Então, a gente vai conhecer agora o passo a passo de o que é para fazer em cada palavra dessa. Pode passar, Maurício. Então, no primeiro passo da Acalme-se, ela vai dizer para a gente aceitar a nossa ansiedade. É isso mesmo. Sabe aquela coisa, quanto mais você luta, parece que mais esse medo cresce, mais aquela ansiedade fica intensa? Quanto menos você quer sentir, mais forte ela fica. Então, a gente precisa aceitar, né? Aceitar aquilo que a gente não pode mesmo mudar é a melhor forma da gente lidar com a ansiedade. É como se fosse um visitante estranho ou uma pessoa que você não esperava chegar na tua casa e você não dá para mandar embora. Lembra daquele parente que há muito tempo você não vê? Aí ele vai te visitar, não avisou que ia chegar, veio de longe e você não pode mandar ele embora, você precisa receber essa pessoa na sua casa e tá tudo bem. Aceita, daqui a pouco ela vai embora. A ansiedade é assim, né? Então, aceitar não é acomodar, não é aceitação no sentido de ah, eu aceito que eu sou assim e eu vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não é assim no de Gabriela, viu, gente? É a aceitação no sentido de você entender que aquilo está acontecendo, dar consentimento para que ela fique ali o tempo que for necessário e daqui a pouco ela vai embora. Né? Então, é parar de lutar contra, né, algo diante do qual nós somos impotentes, nós não temos controle. Como eu falei anteriormente, não dá para controlar as nossas emoções, não dá para controlar a ansiedade. Então, se a gente pudesse controlar, com certeza muitas pessoas iriam escolher não se sentir ansioso em muitas situações nas quais ela precisa estar tranquila. Pode passar para o próximo, Maurício. O segundo passo da Calmes é contemple as coisas ao seu redor. Então, depois desse rápido diálogo sobre o que você sente, né? Então, depois de entender que a ansiedade está ali, que está te visitando naquele momento e que está tudo bem se ela chegou, né? Depois de você parar de lutar, ele convida a gente a olhar para o nosso exterior, para olhar para o que tem ao nosso redor. Então, não é só olhar, é como se você tirasse o foco de dentro de você e fosse olhar para o que tem de fora. É mudar o foco, tirar a atenção do que está acontecendo, do seu coração que está acelerado, daquele frio na barriga, daquele tremor. Às vezes tem pessoas que sentem a sudorese, né? As mãos começam a suar muito. Tirar o foco de tudo que está acontecendo no seu corpo e voltar o seu olhar para o que tem fora de você. Então, às vezes, você está ali em uma sala com muitas pessoas ao redor, você pode escolher um ponto, uma cadeira para observar e descrever aquela cadeira. Ou você pode observar, se estiver pela rua, alguma paisagem, alguma coisa que tiver ali naquele momento e você possa se descrever. Quando você faz isso, sua mente ela vai estar mudando o seu foco, vai estar te tirando daquele interior que está agitado, daquele interior ansioso e te levar para um foco diferente. Né? Isso vai te ajudar a se afastar dessa observação interna que está te causando tanto incômodo. Pode passar para o próximo, Maurício. O terceiro passo é haja com sua ansiedade. Né? Continue agindo como se não estivesse ansioso. Né? Diminuir o ritmo com que faz as coisas. Uma coisa que eu sempre digo com meus pacientes quando eles se sentem muito ansiosos,
não é fugir, não é sair daquele lugar, né? Não é evitar aquela situação, mas diminuir o ritmo, né? Se você estiver trabalhando, a ansiedade chegou, respira um pouquinho, diminui um pouquinho o ritmo do que você está fazendo, mas não pare de fazer. Se você estiver dirigindo, diminua a velocidade com que você está dirigindo, mas não pare de dirigir, né? Porque quando a gente para, a gente tenta fugir, ela fica mais intensa, né? Um paciente que sente fobia social, que é um tipo de ansiedade, é um tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, quando ele deixa de sair porque ele tem medo do que pode acontecer, ou quando ele deixa de fazer algo, ou deixa de ir a uma festa, deixa de ir para um evento onde ele vai se expor por medo do julgamento, do que as pessoas vão dizer a respeito dele, quanto mais ele evita situações nesse sentido, mais intensa e maior esse medo vai ficar dentro dele. E uma coisa que eu não falei no início para vocês, e que eu me lembrei agora, é que o medo, ele está no cerne da ansiedade. Sempre uma pessoa que se sente muito ansiosa, ela vai ter um medo ali também bastante enraizado junto com essa ansiedade dela, né? Então, diminuir o ritmo com que faz as coisas, mas se manter ativo, né? Não fugir das tarefas que está fazendo, né? E se fugir, a ansiedade, ela pode até diminuir um pouco no momento, pode até baixar, só que esse medo vai aumentar. E o problema do medo aumentar é que a pessoa vai ter mais dificuldade da próxima vez que ela tentar fazer. Próximo, Maurício. O quarto passo da Calms é para você liberar o ar dos seus pulmões. Eu não sei se muita gente que deve conhecer ou já deve ter ouvido falar sobre a respiração diafragmática, né? O que que ocorre? Normalmente, nós respiramos o tempo todo usando os nossos pulmões. Então, a gente puxa e libera o ar a partir dos nossos pulmões. Na respiração diafragmática, ao invés de você trazer o ar para o teu pulmão, você vai trazer o ar para a região abdominal. Então, uma forma que eu uso para ensinar os meus pacientes a respirar usando o diafragma é convidando ele para colocar a mão na região abdominal e imaginar que ele está enchendo uma bexiga. E a bexiga é a sua região abdominal. Então, ao invés de usar essa região do pulmão, ele vai levar o ar todo para a região abdominal, como se fosse mesmo uma bexiga. Ele vai encher o máximo que ele puder e depois ele vai esvaziar. Mas tem uma diferença no ritmo e tem uma diferença na frequência que a gente faz isso para alcançar o relaxamento a partir da respiração diafragmática, que é a seguinte: quando for inspirar, levar o ar para dentro do abdômen, é interessante ela contar pelo menos até 3 e puxar o máximo que ela conseguir. 1, 2, 3. Encher o máximo que ela conseguiu. Se possível, segurar um pouquinho ali, até 3, ela segurar um pouquinho aquele ar no abdômen ali, até por 3 segundos, ou alguns conseguem por 5 segundos no início. Eu recomendo que comece com 3 segundos, quem não tem essa prática. E na hora de soltar esse ar, na hora de liberar o ar, ela vai contar até 6. E ela pode fazer essa contagem mentalmente, ela não precisa estar verbalizando o número. Então, na hora de inspirar, um pouco mais rápido, mas enchendo o máximo que ela consegue. E na hora de expirar, na hora de soltar o ar para fora, ela vai contar até 6, né, de uma forma bem mais lenta. Quanto mais lentamente ela soltar o ar, maior será a probabilidade dela alcançar um relaxamento. Essa técnica de respiração diafragmática tem ela também de uma forma avulsa, fora da Calm-se, e usada também em outra frequência, de uma respiração mais rápida. Mas dentro de um processo de diminuir uma crise de ansiedade, a mais eficaz é dentro desse ritmo aqui, né, que a Calm está sugerindo para a gente. Com o passar do tempo, quanto mais a pessoa vai treinando essa técnica, mais controle ela vai assumindo da sua respiração. Quando ela assume o controle da respiração dela, ela vai aprender a levar oxigênio para o cérebro e, consequentemente, para a corrente sanguínea, liberando ali as suas articulações, e ela vai observar que os batimentos cardíacos vão voltando ao normal. Não fale para o paciente que o coração dele vai parar de bater, viu, gente? Isso assusta. Então, os batimentos cardíacos vão diminuir, vai voltando ao seu ritmo normal, aos poucos. Pode passar para o próximo passo, Maurício. O
quinto passo da Calma-se é manter os passos anteriores. Então, ele está convidando a gente a repetir tudo o que foi feito até aqui, do primeiro ao quarto passo. Então, a pessoa chegou até aqui, no quinto passo, ela vai repetir do início até aqui novamente. Então, já é um estímulo justamente para ela exercitar, para ela treinar, né? Continuar aceitando sua ansiedade, contemplando o exterior, agir com a ansiedade como observador, e não como alguém que está ali julgando e tentando eliminar ou lutando contra, né? E respirar calmamente, que é a respiração diafragmática, naquele ritmo que a calma se propõe, é justamente para você ter aí um estado mais calmo. Pode passar para o próximo, Maurício. O sexto passo da Calmness é um convite para a pessoa examinar os seus pensamentos, né? Então, ela pensar um pouco sobre o que está passando pela cabeça dela naquele momento, que tipo de pensamento está causando mais desconforto. Na terapia cognitiva, a gente chama de pensamentos automáticos, que são aqueles que vêm simultaneamente na nossa cabeça, né? Sem que a gente consiga controlar, sem que a gente consiga escolher o que pensar. Então, esses pensamentos automáticos, durante uma crise de ansiedade, na sua maioria, são pensamentos disfuncionais, né? São pensamentos que vão lhe atrapalhar o funcionamento normal da pessoa. Então, nesse sexto passo, é um convite para ela examinar um pouco esses pensamentos, né? Lembrar-se de outras vezes que ela se sentiu assim, né? Em outras que, por mais que a situação pareça difícil, ela conseguiu vencer, ela conseguiu superar aquilo, e esses pensamentos, em sua maioria, são catastróficos. A pessoa sempre pensa o pior do que pode acontecer, né? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, que é muito comum. Pensa no atleta que vai competir, ele treinou bem, ele fez todo o processo da preparação dele perfeitamente, mas na véspera da competição, os pensamentos que passam pela cabeça dele é de que vai dar tudo errado, de que ele não vai conseguir, de que vai ser muito difícil, de que os adversários dele são melhores do que ele, de que, nossa, fulano vai estar lá e fulano está há tanto tempo no esporte, vixe, eu vou lutar com... Não, não é possível. O cara já ganhou não sei quantos troféus, então, assim, as comparações, pensamentos de comparação começam a vir na mente da pessoa, e isso pode minar a autoconfiança dele, isso pode atrapalhar o desempenho dele, por mais que ele tenha treinado, por mais que ele tenha feito tudo o que ele podia fazer, por mais que ele tenha dado o melhor dele, naquele momento, esses pensamentos podem minar ali essa confiança, e ele, infelizmente, não se sair bem. Então, às vezes, não é por falta de preparação física, não é por falta de técnica na parte tática, não é por falta de acompanhamento de excelentes profissionais. Às vezes, era uma questão emocional que ele não conseguiu lidar naquele momento e, infelizmente, não deu muito certo. Então, examinar os pensamentos é muito importante para que ele consiga aí desconstruir esses pensamentos que, na maioria, não são verdadeiros, não condiz com a realidade dele, e aí o profissional pode ajudá-lo a fazer isso, né? Então, esse exame, ele é primordial para as pessoas que têm esses pensamentos aí, que podem interferir no seu processo. Pode passar para o próximo slide, Maurício. O sétimo passo, né? Sorria, você conseguiu, né? Usando alguns recursos, e esses recursos podem ser feitos por você sozinho, não necessariamente você precisa de alguém para fazer com você. As pessoas ao seu redor nem precisam saber que você está fazendo essa técnica, de tão discreta que ela é e de tão eficiente que ela é para você. Então, assim, só quem passa ou só quem já passou por uma crise de ansiedade sabe como é isso, sabe como é difícil, né, lidar com os momentos, né, onde a ansiedade chega, e principalmente em momentos que a gente não queria que ela estivesse ali. Em momentos que você precisava estar com o seu corpo, com a sua mente totalmente concentrado, totalmente focado, totalmente relaxado, a ansiedade veio e provocou aí um desequilíbrio dentro de você. E se você conseguiu vencer todos esses sintomas, conseguiu diminuir naquele momento, sim, você merece comemorar, você precisa comemorar isso. Então, pode passar para o próximo. E o oitavo e último passo da Calme-se é espere o melhor, né? Mas assim, uma coisa que a gente sempre chama a atenção é para evitar esse pensamento fantasioso de que nunca mais você terá ansiedade.
de que você está totalmente livre dela, porque não é bem assim, né? Ela é necessária para a gente viver, só não precisa ficar alta demais. A gente não precisa, tudo em excesso pode nos fazer mal. Então, a ansiedade em excesso, ela também vai nos prejudicar. Ela vai atrapalhar e vai trazer prejuízo para a gente. E lembrar-se de que ela é uma resposta normal diante de algo que a gente se sente ameaçado, né? Seja algo real ou até imaginário, porque a nossa mente produz muita fantasia o tempo todo. E o problema pode estar naquilo que você começa a pensar quando percebe a presença da ansiedade. Então, Sartre, ele traz um pensamento bastante real, que é assim, ele diz que o sofrimento não está nos acontecimentos em si, mas a nossa forma de lidar com ele, a nossa forma de enxergar aquela situação, que pode nos fazer sofrer. Então, às vezes, nada daquilo que acontece real condiz com aquilo que está passando pela nossa cabeça, condiz com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles vão influenciar nas nossas emoções. Assim, e essas emoções também vão influenciar no nosso modo de agir. Então, pensamento e emoção, eles vão influenciar diretamente no seu comportamento. Então, tem uma coisa que a gente sempre trabalha na terapia cognitiva, é a modificação desses pensamentos. É transformar aqueles pensamentos que são catastróficos, que são disfuncionais, em pensamentos verdadeiros, em pensamentos mais adaptativos, mais assertivos para aquilo que aquela pessoa precisa viver naquele momento. Não é pensar positivo, tá, gente? Não tem nada a ver com pensar positivo. Ah, pensa positivo, vai dar tudo certo. Você conseguiu outra vez, então agora você vai conseguir de novo, você vai conseguir sempre. Não é uma palestra motivacional. Não é o pensamento positivo que vai fazer a pessoa mudar a forma dela ver. Mas sim é ela questionar mesmo a evidência daquele pensamento. É ela conseguir acessar esse pensamento a ponto dela entender o que é real, o que é imaginário, o que é verdadeiro, o que é fantasioso, e ela escolher ficar com aquilo que é verdadeiro. E se aquele pensamento é verdadeiro condizer com a realidade dela e for algo difícil mesmo que ela precisa enfrentar, ela vai precisar desenvolver habilidades para lidar com aquela situação e não fugir dela. Por isso que a ansiedade é necessária também. Então, aqui tem, no finalzinho aqui desse passo, ele tem, dá até uma sugestão, né? Da próxima vez em que a enfrentar, saberá que ela é um amigo responsável por avisar que há algo perturbando você e não um inimigo que vai matá-lo e enlouquecer. Sério, eu nunca vi ninguém morrer durante uma crise de ansiedade. Nem na literatura, não tem nenhum relato, nenhum estudo, nada, gente, na ciência que diz que uma crise de ansiedade mata. O que pode matar é o que a gente faz a partir dela. Então, pode passar para o próximo, Maurício. Bom, pessoal, essas duas técnicas que eu apresentei para vocês até esse momento, tanto o relaxamento muscular progressivo de Jacobson como a Calm-se, são as duas técnicas mais utilizadas para o relaxamento. Relaxamento total, seja do corpo, da mente, por inteiro. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês duas técnicas que podem ajudar, né, o atleta a aumentar um pouco o nível de ansiedade, aumentar um pouco a sua agitação. Até comentei aqui que logo no início que algumas modalidades podem pedir um atleta totalmente relaxado, mas outras modalidades, se ele estiver muito relaxado, não vai ser nada bom. Então ele precisa um pouco ali de euforia, um pouco de ansiedade mesmo, para fazê-lo se movimentar, para fazê-lo agir, para fazer ser mais assertivo. E aqui, dentro da psicologia do esporte, tem duas técnicas que a gente utiliza muito, com muita frequência. É muito usada pelos times de futebol, inclusive a nível de curiosidade para vocês aí, existe uma lei chamada Lei Pelé, que ela determina que todo time de futebol é obrigatório ter um psicólogo na equipe técnica, justamente porque eles perceberam lá atrás, assim, não vou entrar aqui na parte histórica de quando a pessoa do esporte entrou no Brasil, mas foi a partir de um psicólogo atuando dentro de um grupo, de um esporte clube de futebol, e eles perceberam a eficácia, e aí lançou-se essa lei para ser obrigatório mesmo. E eles perceberam uma grande diferença no desempenho dos atletas, a partir dessas duas técnicas, principalmente, tanto da mentalização, que também é conhecida como visualização, né, vocês já podem ter visto ela por aí sendo nomeada de visualização, como uma outra técnica que se chama autofala. E elas têm aí uma semelhança no processo de execução,
E pode, inclusive, ter aí um casamento das duas. Vocês podem usar as duas em momentos específicos, mas percebendo para qual pessoa ela é mais eficaz, para quem ela funciona mais. Então, vamos lá, pode passar para o próximo, Maurício. Então, assim, gente, a mentalização ou a visualização, ela consiste em a gente criar memórias, né, na nossa mente, seja a partir de experiências que já foram vividas, ou ela pode ser realizada também a partir de algo que você quer que aconteça. De novo, não tem a ver com pensamento positivo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Você vai criar memórias, assim, a partir de imagens, a partir de sentimentos, a partir de sensações, né? A partir de tudo que a pessoa tem em bagagem de experiência na vida dela, dentro daquela prática, o qual ela quer aplicar, né? Dentro daquele esporte, ou a partir daquilo que ela quer que aconteça. Então, digamos que um atleta vai fazer a primeira competição na vida dele. Ele nunca competiu antes, mas ele quer ter um bom desempenho. Então, ele já treinou, e aí ele quer ter o melhor desempenho naquela competição. Ele pode criar ali uma imagem do que ele quer que aconteça, de cada passo que ele quer seguir durante a competição. Então, como que a gente vai fazer isso? Pode passar para o próximo, Maurício. Bom, primeiro momento, o que que a gente faz? A gente vai sentar com esse atleta e vai descrever com ele, né? Tanto com o atleta como com o profissional de educação física, com o preparador físico. É muito importante que o preparador físico esteja presente nesse momento, para que essa técnica dê certo, para que ela tenha uma eficiência. Os três, tanto o terapeuta, como o preparador físico, como o atleta, vão sentar os três juntos e vão desenhar, vão escrever mesmo no papel cada passo que deve ser feito durante a competição, de como ele já fez ou de como ele quer fazer e da forma que ele quer fazer para que dê certo, para que ele alcance o melhor resultado. Ele vai fazer uma descrição completa daquilo ali. Essa é a primeira parte, detalhar bem o movimento que ele quer executar do exercício. Digamos que é um atleta que ele jogue tênis. Aí ele vai descrever ali a forma que ele pega, a forma que ele vai manejar, a forma que ele vai lançar, né? A forma que, até os passos que ele vai dar, quantos para a direita, quantos para a esquerda. Cada movimento precisa ser bem detalhado. Depois desse momento, ele vai preparar um ambiente. Nós vamos preparar esse ambiente que seja agradável e silencioso. E o terceiro passo vai ser o seguinte: o terapeuta vai ler essa descrição para o atleta seguindo a mesma entonação de voz, o mesmo volume, tá? Do início ao fim. Não pode ser diferente. Não pode dar uma entonação maior no início e nem pode dar entonação menor no final. Então, é importante seguir a mesma entonação do início ao fim e ir orientando o atleta dentro dessa parte descritiva. E o quarto passo é levar o atleta para a parte prática e para ele reproduzir tudo que ele descreveu no início, com o terapeuta e com o preparador físico. Então, é muito simples. Primeiro momento, descrição. Segundo, prepara o ambiente. Terceiro, o atleta vai estar ali deitado, pode até fechar os olhos, silêncio total. Tanto o terapeuta ou o preparador físico também pode fazer isso com ele. Vai ler para ele ali no mesmo tom de voz, ele lê aquela descrição completa, na mesma intensidade de voz, do início ao fim. E depois você vai levar ele para a prática e vai observá-lo como que ele está seguindo aquela descrição que ele mesmo ajudou a construir. E a partir da execução prática do exercício, você vai observar o que ele conseguiu realizar, como ele conseguiu executar, né, cada passo, onde que ele pode melhorar e onde que talvez ele não precise executar. Talvez ele pode estar drenando uma energia muito para um movimento e não precisa tanto. Então, a partir disso, você vai reproduzir com ele novamente. Ali, volta de novo ali para a descrição e detalha qual é o plano B. Então, digamos que ele tem ali, está ali numa modalidade onde ele tem ali um adversário, o jiu-jitsu, por exemplo. E aí ele precisa pensar no plano B. Então, se o adversário dele está usando uma técnica diferente da que ele tá mais habilidoso para poder usar, o que ele pode fazer naquela situação? Quais seriam as possíveis alternativas que ele pode escolher naquele momento? Então, tudo isso é feito previamente. Então, isso ajuda muito. Tem vários depoimentos
de vários atletas, de várias modalidades, aí que eles trazem isso como uma coisa que funciona muito. E como eu disse para vocês antes, eu também me aplico algumas técnicas, praticamente 100% das técnicas que eu uso, eu tento fazer um teste antes, para sentir mesmo na pele como aquele exercício, como ele funciona, qual a resposta que ele tem diante de uma ansiedade, e realmente funciona, tá? Pode passar para o próximo. E a quarta técnica, que eu falei que é um pouco semelhante com a mentalização, é a autofala. A autofala consiste em um autodiálogo. Então, o atleta ele vai dizer a ele mesmo aquilo que ele precisa ouvir para executar aquele exercício, para executar tudo o que ele vai precisar durante a competição. É um diálogo interno, é um diálogo onde ele pode ser tanto motivacional, como ele pode ser também descritivo mesmo. Maurício, pode passar para o próximo slide, por gentileza. E esse diálogo, antes dele ser falado, antes dele ser verbalizado, ele é necessário também fazer uma descrição. Então, primeiro ele vai escrever tudo aquilo que ele precisa executar mesmo na prática, e ele vai falar para ele mesmo. É como se ele tirasse ali um tempo para ele ter uma conversa com seu eu, para ele fazer esse diálogo aí, tanto externo, como também de uma forma verbal, ele pode verbalizar falando em voz alta, como ele pode também só ali conversar com a mente dele em silêncio, sem que outras pessoas ouçam o que ele está dizendo, né? Então, ela vai ser muito eficaz para também desconstruir os pensamentos negativos, os pensamentos que são aí catastróficos, que podem atrapalhar, que podem eliminar, né, a autoconfiança do atleta durante a competição. Vocês perceberam que tem uma semelhança leve entre a mentalização e a autofala, porque na mentalização ele trabalha ali a questão mesmo de construir memórias na mente dele, e a autofala ele vai construir um diálogo. E por que é importante que ele mesmo se fale isso? Primeiro que quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta somos nós mesmos. Segundo, que a nossa mente, ela vai acreditar naquilo que a gente diz para ela. Se eu digo para minha mente, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, a minha mente vai acreditar nisso e ela vai enviar os comandos para o meu corpo tal como eu acredito. Então, o que ela vai fazer? Você não vai conseguir mesmo. A ansiedade vai aumentar, a tensão vai aumentar, e aí chega na hora a pessoa tem dificuldade de executar aquilo que ela sabe que é para fazer. Então, é muito comum a gente ouvir assim: não, eu sabia, eu sei o que precisa ser feito, eu sei quais são os passos certos que eu tenho que seguir, mas eu não consigo. Então, ela acredita que ela sabe ou ela acredita que ela não consegue? Ela está acreditando aquele pensamento que ela alimentar mais é o que vai direcionar as emoções dela e, consequentemente, vai influenciar no modo de agir, vai influenciar no comportamento. Então, por isso é muito comum a gente perceber, não sei se vocês já ouviram, durante a narrativa de alguns jogos de futebol, quem estava narrando ali, durante os comentários, eles falaram assim: não, ele estava muito bem preparado tecnicamente, preparado ali fisicamente, mas a gente percebe que faltou a questão psicológica. Ele estava muito agitado, estava muito agressivo, estava muito ansioso. Então, a questão psicológica, a questão emocional, ela vai estar intrinsecamente ligada ao comportamento do indivíduo. Então, se as emoções dele não estiver estável, se os pensamentos dele não tiver um pensamento voltado para aquele momento de uma forma positiva, e não é pensar positivo, ele vai ter aí, consequentemente, no seu modo de agir, no seu comportamento, uma ação que não vai ser condizente com aquilo que ele preparou. E pode colocar tudo a perder mesmo. Isso é fato. Pode passar para o próximo, Maurício. Bom, gente, aqui eu coloquei só para poder complementar mesmo, né? Que atletas eles conversam consigo para narrar instruções de um exercício, né? Se motivar, aumentar a sua confiança e até para interpretar os seus sentimentos e emoções, até para ele perceber como ele se sente naquele campo, como ele se sente naquele cenário ali de competição, né? Então, quando ele usa da autofala, né? Ele consegue desconstruir muitos pensamentos negativos que estão atrapalhando ele. Ele vai conseguir desmistificar muitas crenças acerca de si mesmo, acerca do esporte, acerca do potencial dele, acerca da confiança dele, e, consequentemente, ele vai conseguir aumentar a sua confiança
aumentar a sua atenção naquilo que ele precisa fazer. Então, ele está verbalizando o que ele precisa fazer. Assim que ele verbaliza, ele vai aumentar a sua atenção e a sua concentração naquilo. A cabeça dele não vai estar em outro lugar. Entende? Pode passar para o próximo. E aqui eu decidi listar basicamente tudo de uma vez, os principais benefícios de todas essas técnicas, né? Que não é só para aliviar a ansiedade, né? Não é só durante uma crise de ansiedade, não é só para ser usada durante, né, uma pré-competição, uma pré-prova, mas ela vai ter aí inúmeros benefícios, né? Inclusive para ajudar pessoas com epilepsia, né, a reduzir a quantidade e a frequência das crises, também pode ser favorável. Vai ajudar aí a diminuir a probabilidade de crises de pânico e depressão, vai melhorar a qualidade do sono da pessoa, vai aumentar a atenção, o foco, a concentração, vai ser útil para tratar alguns tipos de dor crônica, como, por exemplo, dores nas costas, dores de cabeça, artrite, que eu acredito que seja uma demanda muito comum também na área da fisioterapia. Vai reduzir aí o estresse, vai baixar a pressão arterial, vai diminuir a frequência cardíaca. Então, aqui tá só algumas dos benefícios, dos benefícios que essas técnicas podem trazer para o indivíduo que se submete, né, que se abre aí a algo, a um instrumento, né, que não é um medicamento, né, mas tem aí uma validação na ciência como algo muito eficaz e que está vindo aí por séculos e séculos. Então, não é algo de hoje, não é algo que foi assim inventado de qualquer forma. Foram feitas várias experiências, vários testes. E uma coisa que veio lá em 1920, imagine, gente, no ano que minha avó nasceu. Então, e se está aí até hoje, e se até hoje vários profissionais usam, recomendam, e várias pessoas percebem a eficiência, é porque o negócio realmente é bom, realmente funciona. Pode passar para a próxima vez. E aqui estão as referências, né, as referências dos estudos, dos livros, artigos que eu utilizei, né, para embasar esse conteúdo. Então, se vocês quiserem consultar depois, eu acho super válido, né, lá nesses materiais tem outras tantas técnicas, e eu não trouxe mais do que 4, precisei selecionar, porque o tempo que nós temos também, ele é um tempo específico, então eu fiquei com receio de ultrapassar muito tempo, então eu selecionei, sendo 2 para um relaxamento e 2 para aumentar um pouquinho aí a agitação, a depender da demanda. Bom, então é isso, gente. Pode passar para o próximo slide, eu quero deixar aqui meu agradecimento para vocês, para todo mundo que nos assistiu até aqui, para todo mundo que participou do evento, parabenizá-los pela organização, parabenizá-los pela seleção de profissionais, né? Eu acompanhei algumas palestras e vi aí profissionais incríveis, com um conteúdo riquíssimo, e eu espero ter contribuído de alguma forma, espero ter ajudado aí todo mundo, e se tiver qualquer dúvida, se tiver aí algo talvez vocês sintam falta, que eu não tenha falado, eu estou aqui aberta e estou à disposição. Elivane, muito obrigado pela sua palestra. Eu estava ansioso para ser esse tema sobre ansiedade. Faço algumas competições, então isso é um tema que me interessa bastante. E deixa eu ver se a galera tem alguma pergunta para o pessoal da Liga, porque eu tenho umas. Aham, tá bom. E a galera, vocês têm alguma pergunta? Abra a câmera e o microfone. Eu ainda estou processando, mas por enquanto eu não tenho não. Pode fazer a sua aí, que de acordo a gente for discutindo, se me surgir alguma dúvida, eu pergunto também. Edvane, eu ouvi dizer ao contrário. Em vez de você mentalizar alguma situação favorável para você, você vai mentalizar alguma situação que poderia dar errado, como um escorregão, alguma falha técnica. Aí, teoricamente, eu não sei, você perceberia isso e você acalmaria pensando, pode acontecer, então não ficar tão encucado com isso. Isso é verdade, não é? Como é que é? Sim, é verdade. Porque existe aí um conflito, né, dentro da cabeça da pessoa por vários pensamentos que vêm que ela não tem controle. E os pensamentos que surgem durante um momento de ansiedade,
principalmente em véspera de competição, são os pensamentos mais catastróficos possíveis. Então, essas técnicas servem justamente para a gente desconstruir esses pensamentos, né? Então, vamos pensar que, na pior das hipóteses, lá durante a competição ele escorrega. O que que ele pode fazer com relação àquilo? A gente tem que desconstruir esse pensamento. Qual é a evidência que ele tem de que esse pensamento é verdadeiro? Qual é a evidência que ele tem de que isso vai acontecer? Quais são as probabilidades desse escorregão acontecer durante a competição? Entende? A gente vai desconstruir esses pensamentos durante essa técnica e vai refazer essa mentalização de forma que ele consiga superar possíveis obstáculos ou dificuldades que venham a surgir durante a competição. E aí, galerinha? Perguntas? Na, na verdade, eu tenho. Me surgiu uma pergunta aqui agora. Oi, Irivane. Deixa eu abrir a câmera aqui. Aí, agora tá melhor. Na verdade, a minha pergunta não é nem voltada para o esporte propriamente dito. Na verdade, é para um aspecto mais geral em relação a quem tem ansiedade, que seria, no caso, tipo assim, deixa eu ver se eu consigo expressar o que eu quero dizer. Quem geralmente é ansioso, muitas vezes é taxado, de algumas maneiras por outras pessoas que não entendem o problema, né, que a pessoa passa. Que como você falou, a pessoa não consegue controlar a ansiedade. E, tipo, o que você poderia dizer para essas pessoas, como ela poderia enfrentar esse tipo de comentário, a partir dessas pessoas? Eu não sei se cabe a palavra preconceito ou algo desse tipo, esses comentários negativos, né, a respeito da falta do controle da ansiedade. Não sei se eu expressei bem a minha pergunta, mas eu acredito que você entendeu. Tá, eu entendi e eu vou te pedir para você me dar exemplo de que tipo de comentários seriam esses. Tipo assim, falar que a pessoa tá com frescura, algum tipo de coisa, esses tipos de comentário, frescura, preguiça de fazer algum tipo de coisa, comentários nesse sentido. Que é fraco, vou pensar nisso, não sei o E, quê. e que não tem perseverança, coisas desse tipo, porque a gente vê isso muito na internet, comentários tóxicos, esse tipo de coisa. Então, é muito comum esse tipo de comentário ocorrer, primeiro pela falta de informação, pela falta de conhecimento das pessoas do que é de fato uma ansiedade, por não entenderem a diferença entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, tá? E também por rotularem as pessoas como sendo pessoas ansiosas. É uma outra coisa que eu quebro e quando meu paciente chega no consultório e fala que ele é uma pessoa muito ansiosa. Aí eu falo, tá, vamos melhorar essa fala. Você não é uma pessoa muito ansiosa. Você é uma pessoa que se sente muito ansiosa em alguns momentos. Porque quando ela toma posse da ansiedade, a ansiedade toma conta. Imagina, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu sou a própria ansiedade. Nós não somos a ansiedade. Nós nos sentimos ansiosos em alguns momentos. Então, às vezes, a melhor forma, às vezes, da gente lidar com esses comentários primeiro, entender o que está acontecendo com a gente. Primeiro, entender por que a gente se sente ansioso, em quais situações isso mais acontece, se essa ansiedade que a gente tem, que a gente sente, ela é tão intensa ao ponto de nos atrapalhar de alguma forma, está trazendo algum tipo de prejuízo, ou se é uma ansiedade normal, tá? Porque primeiro, quando você passa a entender isso, você vai lidar melhor com quando ela chegar. E com relação às outras pessoas, você pode também ajudá-las a entender sobre isso. Né? A entender de que você sabia que a ansiedade ela é necessária na nossa vida. E pergunte a ela também se em algum momento na vida ela nunca se sentiu ansiosa. Quem nunca, em algum momento, se sentiu ansioso? Às vezes, por não saber o que é ansiedade, ela vai dizer talvez que não, porque ela não sabe o que é ansiedade. Ou não sabe como a ansiedade se manifesta. Que tipo de resposta a ansiedade vai dar. Porque durante uma ansiedade você vai ter sintomas físicos, sintomas comportamentais, cognitivo e emocional. E o problema é que isso acontece, esses quatro acontecem tudo de uma vez. E a pessoa não sabe identificar o que está acontecendo. Às vezes as mãos começam a suar. Então eu tenho um caso mesmo, a pessoa, a mão dele sua, mas soa, gente, de pingar água. Você não tem noção. Então ele se sente constrangido diante das pessoas quando ele se sente muito ansioso e aquilo acontece e ele não consegue controlar. Aí ele anda às vezes com um lencinho no bolso, ou anda com alguma toalhinha para ele secar, ele não pega na mão de ninguém.
Entende? Então, assim, são situações que trazem constrangimento para quem sente, né? E é importante que as pessoas ao redor tenham aí mais empatia, né? Respeite, né, a pessoa que está passando por aquilo. Só que, infelizmente, essa empatia, esse respeito não acontece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Aí a pessoa não consegue se solidarizar com o outro. E aí ela não sabe que ela também pode passar por isso. Tem algo, mesmo quem nunca se sentiu ansioso, em algum momento pode sentir, porque ninguém está livre, gente. Ninguém. Acredite nisso, ninguém está livre de sentir, de ter uma crise de ansiedade, de ter um pânico, de ter aí um sintoma grave, né, talvez desenvolver uma depressão, porque as ansiedades também podem desencadear um quadro depressivo. Um dos motivos é esse que você citou, Maurício, né, das vezes de ouvir comentários que são desagradáveis, que são aí, que trazem constrangimento para a pessoa, e por não saber lidar com esses comentários também, por não saber responder esses comentários, aí essa pessoa acaba se recolhendo, ela acaba recuando, ela acaba evitando Muitas vezes situações. esses comentários acabam até piorando, né, a crise de ansiedade da pessoa. Sim, pode intensificar a crise de ansiedade da pessoa, pode intensificar ali quadros, dificultar a pessoa até de buscar ajuda, porque às vezes ela passa a acreditar de que realmente pode ser uma frescura dela, e não é. Ela pode acreditar de que ela está fazendo corpo mole, de que isso é preguiça, e não tem nada a ver com isso, né? Saúde mental é uma coisa muito séria. E as pessoas precisam ainda ser muito psicoeducadas nesse sentido de entender as emoções, de olhar as emoções com os mesmos olhos que elas olham as dores físicas. Então, se você sente uma dor física, você vai no médico específico, você está teve uma torção, teve ali, está com dor de cabeça, vai no neurologista, está com uma torção do seu tornozelo, vai para um ortopedista, está com problema no intestino, vai no gastro. Mas quando você está triste, e essa tristeza nunca passa, muita gente não sabe que o psicólogo é também para te ajudar a lidar com as emoções. Então, existe ainda aí na sociedade algumas crenças de que psicólogo é para quem tem um retardo mental grave, severo, de que psiquiatra, na linguagem popular, eles dizem assim, né, é para doido. Quando, na verdade, não é, né? A nossa saúde mental, ela é tão importante quanto a nossa saúde física. Mas enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão continuar julgando, elas vão continuar expondo as pessoas, elas vão continuar desrespeitando a saúde mental do outro. Tem uma pergunta de Thalita, aqui que ela mandou no chat. E quando a ansiedade leva a uma compulsão alimentar, essas técnicas têm efeito? Então, a ansiedade e a compulsão alimentar geralmente andam de mãos dadas. Essas técnicas podem ajudar, tá? Mas não vai ter efeito imediato para essa questão específica. Por quê? Porque a compulsão alimentar, ela está muito ligada a uma relação com o alimento que não está saudável. Então, primeiro essa pessoa precisa identificar o que é essa compulsão alimentar, como ela surgiu, a partir de que momento, quais são os gatilhos que impulsionam ela para ter esse comportamento, quais são os pensamentos que mais passam pela cabeça dela durante aquele momento do ato de comer muito, né? Lembrando que a compulsão alimentar, só para não fugir do tema, mas para esclarecer aqui, compulsão alimentar, o único critério de diagnóstico de avaliação não é só comer muito. Porque às vezes a pessoa ela tem um comportamento de comer de forma descontrolada e não necessariamente ela tem um transtorno de compulsão alimentar. Ela pode ter o comer compulsivo, mas a compulsão alimentar ela precisa de outros critérios para dar aí o diagnóstico. Então, se existe uma ansiedade atrelada à compulsão alimentar, é mais importante que ela busque entender aí esse cenário que ela está vivendo, busque uma ajuda profissional, inclusive, para ajudá-la a ressignificar tudo isso, trabalhar esses pensamentos, trabalhar essas emoções, trabalhar a relação dela com o alimento, com o corpo dela, com o objetivo que ela tem, para entender qual técnica vai ser adequada. E para a compulsão alimentar, a gente tem mais de 50 técnicas direcionadas para diminuir os episódios de compulsão alimentar. Às vezes é um episódio de compulsão alimentar periódica, não é um transtorno específico. Então, aí tem várias técnicas, mas não achem que é só técnica, tá bom, gente? Então, a terapia cognitiva, ela vai muito além de uma técnica específica. E uma técnica não substitui um acompanhamento, não substitui um tratamento. Ela vai auxiliar em algumas demandas específicas, ela vai ser muito eficaz, vai te ajudar naquele momento, mas ela não vai tratar o que está levando você a se sentir tão ansioso. Entende? Então, por trás de toda ansiedade intensa,
Existem problemas a serem resolvidos, existem questões mal resolvidas, aí precisa avaliar o histórico da pessoa, precisa avaliar aí muitas coisas que vão bem além. A gente pode até marcar aí um bate-papo para falar desse tema específico. Me surgiu mais uma dúvida aqui. Somente o psicólogo ou psicóloga já formado pode diagnosticar a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, igual você falou no comecinho? Para fechar o diagnóstico, sim, tá? Mas é possível, a partir de um estudo, você perceber que aquilo está te levando para um caminho que não é mais normal, que está fugindo do que é considerado saudável, né, de ansiedade. Mas hoje, para fechar um diagnóstico, precisa sim do acompanhamento médico, psiquiatra especificamente, e do psicólogo. Eu sempre gosto de chamar atenção para o médico psiquiatra, porque é o especialista em saúde mental mais adequado para diagnosticar questões relacionadas à nossa psique humana. Então, às vezes eu me deparo com situações onde eu atendo pacientes que passaram ali pelo clínico e ele receitou um ansiolítico, mas a pessoa não traz ali só um transtorno de ansiedade, ou ela não traz só uma ansiedade, ela tem outras questões que aquele medicamento pode, inclusive, atrapalhar. Então, é muito delicada essa questão da medicalização hoje, que, infelizmente, ainda está naquela ideia do minha vizinha tomou e é bom, então eu vou tomar também. E aí pega um pedacinho do comprimido da vizinha de Rivotril, ela toma, ela dormiu bem naquele dia, então ela acha que aquilo é a salvação da vida dela, é o que ela precisa para poder viver bem. E não é bem assim. Às vezes ela pode ter ali outros transtornos, às vezes do humor, da personalidade, algumas questões que podem agravar, inclusive, com o uso do medicamento inadequado, né, ou incorreto. Então, o diagnóstico, ele deve ser feito por profissionais que sejam especializados em saúde mental. A percepção própria, você pode talvez se perceber a partir do que você estudou, a partir do que você ouviu. Às vezes você pode ouvir aí um vídeo falando sobre ansiedade e você conseguir identificar aí, não, pelo que eu vi, eu acho que minha ansiedade está fora do normal. É um sinal de alerta para você buscar uma ajuda. E não se rotular, tá, gente? Então a gente tem que ter esse cuidado também de não se rotular. Vixe, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Vixe, eu tenho um transtorno de fobia social. Eu tenho um transtorno de. Eu estou com depressão. Então, antes de se rotular ou de se dar o autodiagnóstico, né? Então, procura uma ajuda profissional para você ter aí uma orientação mais clara, mais específica, de acordo com o que você está vivendo. Eu Orivane, tenho só mais um. Eu tenho mais um. Você ia fazer alguma Orivane, pergunta, Guilherme? por favor, segura. Tá bom. Eu tenho um professor que ele diz que quando ele se sente nervoso, ansioso ou frustrado que ele está conseguindo fazer uma técnica bem feita, a gente deve parar, respirar e, mesmo que forçado, dar um sorriso, dar uma postura mais larga, mais peito, mais estufado, mudar aquela postura toda corporal. E minha pergunta é, tem relação sim você mudar a sua postura, mesmo forçada com a sua mentalidade, de ansiedade ou de medo, para mudar essa sintonia daquele momento? É uma tentativa. Ela pode funcionar, não para todo mundo. Talvez funcione bem para ele, porque ele já internalizou que isso é algo real. Ele acredita de verdade nisso, então ele vai agir tal como. Um dos passos da acalme-se, por exemplo, é para a gente agir como se não estivesse ansioso. Se você está fazendo algo, você vai diminuir um pouco o ritmo e não vai sair correndo dali. Entende? Então, você agir como se não estivesse ansioso. Eu vejo que essa forma dele fazer é como se fosse isso. Agir como se a ansiedade não estivesse aqui. E daqui a pouco ela vai passar. E ela passa. Então, pode sim funcionar, pode sim dar certo. Não dá para dizer se para todo mundo. Não dá para dizer se em todas as crises de ansiedade. Mas é uma tentativa válida. Você acha que as pessoas deveriam cuidar da saúde mental de uma forma preventiva antes de delas sentirem alguns sintomas de doenças ou distúrbios? E se sim, de que forma elas poderiam estar fazendo essa prevenção da saúde mental? A primeira linha de indicação aí para você cuidar da sua saúde mental é buscar autoconhecimento. Buscar saber quem você é, o que te faz feliz, o que te traz bem-estar, ou qual é o seu propósito de vida,
quanto mais a gente se conhece, né, o próprio Aristóteles, foi Sócrates, me ajudem, por favor, os filósofos do momento, conhece-te a ti mesmo, que trouxe essa importância do autoconhecimento, né, justamente porque quanto mais a gente sabe de quem nós somos, o que nós queremos, menos adoecidos a gente vai ficar emocionalmente. Quanto mais a gente tem segurança para dizer não quando é não, para dizer sim quando é sim, né, para abandonar algumas coisas que não tá indo para frente, sabe? Quando a gente consegue se libertar de muitas coisas, menos adoecido a gente fica. E as pessoas, elas adoecem frequentemente nas suas emoções justamente porque elas têm dificuldade de falar o que pensa, de falar o que sente, não só de falar o que pensa, mas de falar o que pensa de uma forma que não machuque o outro. Porque não é só você falar o que pensa do jeito que vem. Às vezes você precisa elaborar esse pensamento que veio na sua cabeça antes de passar para outra pessoa. Então, às vezes as pessoas adoecem por não conseguir falar, por não conseguir ouvir, porque também não é só falar, você também precisa aprender a ouvir a outra pessoa, ouvir o outro lado, por não conhecer a sua própria história, por não saber quais são as suas preferências, por não ter mesmo autoconhecimento, por ter uma autoestima baixa e não saber o que fazer para aumentar essa autoestima, para deixar a autoestima boa, ou por não conseguir lidar com situações diversas, difíceis, por não saber o que é uma emoção, o que é sentimento, por não separar sensação de pensamento, por não conseguir identificar. Por esses motivos, é importante ela buscar primeiro o autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, se você vier a sentir um sintoma depressivo, certeza que você vai saber lidar melhor com ele. Não estou dizendo que você vai garantir que você não vai desenvolver uma depressão, mas é possível que você consiga ter uma clareza para entender o que está acontecendo contigo, buscar uma ajuda o quanto antes. E quanto antes você buscar ajuda, mais cedo você consegue superar aquilo. Falando em autoconhecimento, eu participei de um grupo que você estava junto com Adriano Hitz, Sorri, e outros terapeutas de 21 dias do caminho do autoconhecimento. Que fantástico, fantástico. Tem que ter outro grupo desse aberto. Foi muito bom mesmo. Foi ótimo, né? 21 dias foi uma experiência excelente, tanto para a gente como para os participantes, né, que puderam dar um feedback para a gente. E que bom ouvir seu feedback também, Jean. Obrigada, de coração. Foi muito bom. Todo dia um desafiozinho. Não participei de todos, não comentei todos, mas eu fiz todos e foi excelente. Ótimo. Galera, mais alguma perguntinha? Não, minhas perguntas acabaram. Por enquanto, né? Espero que o pessoal veja se eles respondem. Tô dando uma olhada aqui no chat também para ver se tem mais alguma. Podem ficar à vontade, viu, gente? Eu tenho todo o tempo do mundo aqui. O Lucas falou que não. Eu acho que, por agora, o pessoal não tem perguntas. Acho que logo vai surgir mais perguntas. Elivane, a gente agradece muito a sua participação, toda a sua atenção que você demonstrou para a gente, desde quando eu te falei, desde quando o Maurício falou para mudar o dia. É muito bom a gente ter, não só os profissionais que tiveram toda essa atenção para a gente. A gente fala de estudantes, a gente não tem essa moral toda assim, então é muito bom esse feedback. E, mais uma vez, obrigado. Se a gente puder estar aqui para disponibilizar algum trabalho seu, fazer algum jabá, faça. Se tiver alguma coisa para você falar, pode fazer agora, aproveite. Que vai estar publicando mais tarde. Ótimo. Assim, gente, eu só tenho a agradecer mesmo a vocês, assim, a cada um. Eu entendo, eu vejo o estudante como um profissional em formação, tá? Vocês não são profissionais depois que recebem o diploma. Vocês já estão sendo profissionais em construção durante a graduação. Então, o diploma é para formalizar o profissional que vocês se tornaram até ali. E a partir dali, vocês vão dar início a uma jornada que os estudos não vão parar, a gente sabe disso, né? Então, sempre que vocês precisarem de mim, precisarem de algo que eu puder fazer para poder ajudar, eu vou fazer, né? O que estiver ao meu alcance, né? Sempre mesmo. Já fui estudante, eu sei o que é ser estudante, mas eu continuo estudante, eu continuo sendo aprendiz, né? Eu quis dizer estudante na graduação, mas eu continuo sendo aprendiz. Eu acredito que o conhecimento, ele não tem um fim, né? A gente sabe algo hoje e daqui a pouco tem uma coisa nova sobre isso que a gente sabe. A gente vai está se atualizando o tempo todo. Então, sempre que vocês precisarem de mim, se tiver alguma coisa que eu puder fazer para poder ajudar, se tiver perguntas depois
E se quiserem me passar, eu respondo. E aí manda, se quiser marcar uma roda de conversa, qualquer coisa, pode contar comigo. Eu estou aqui, tá? Nesse momento, eu estou envolvida em um mini curso. A gente está construindo um mini curso voltado para a parte de emagrecimento, desenvolvimento pessoal. É um mini curso específico para mulheres. Ainda não está pronto, mas deve estar para os próximos 15 dias. Quando tiver, eu mando aí o cartaz para vocês divulgarem entre as mulheres Manda que vocês mesmo. têm Pode contato, ver. né? É para um grupo bem específico. Vai ser algo gratuito, mas assim, não só eu também, tem outros profissionais também envolvidos dessa área. Inclusive, quem perguntou sobre a compulsão alimentar vai ter temas voltados para essa demanda. Então, acredito que vai ter muita gente que poderá também se beneficiar. Também tem minhas redes sociais, né? Quem também lembrar e quiser perguntar alguma coisa para mim lá, eu respondo, sempre respondo todo mundo. O que pode ocorrer, às vezes eu demoro um pouco, às vezes por estar ocupada, por estar em atendimento, mas eu sempre respondo, tanto no Instagram, como no WhatsApp, como no e-mail, eu sempre respondo os três, são as três formas de terem contato comigo, e podem também fazer ligação, eu também, se não atender de imediato, eu retorno depois da ligação, tá tudo certo. E eu espero de verdade que eu tenha contribuído com vocês, espero ter ajudado, agradeço de novo aí o cuidado que vocês tiveram comigo, né, de se preocuparem assim, de a gente rever outro dia, outro horário. Eu fiquei chateada naquele dia por não ter conseguido, né, por ter sido uma falha técnica. Mas agora pensa para um lado bom, né? Você vai ter um. Eu não consegui ouvir, Maurício. Pensa pelo lado bom, que agora você vai ter um vídeo só seu. Poxa, que moral, hein? É. Que E moral. melhor, né? Um vídeo com uma duração maior, que pode ser feito com mais tranquilidade e tal. Não, eu sempre penso o lado bom das coisas. E esse lado aí que vocês trouxeram agora foi maravilhoso. É. Eu tava pensando até aqui agora que eu ia falar com você a respeito das perguntas. Se o pessoal fizer alguma pergunta no comentário, a gente vai te mandar, e eu te mando no WhatsApp. E se você preferir, você pode fazer um videozinho respondendo no seu Instagram, que a gente reposta o teu vídeo no Instagram da Liga, que aí pode trazer até visibilidade no teu perfil, Ótimo, ótimo. viu? Eu topo. Aí, de acordo com o que eu for verificando os vídeos, se teve perguntas nos comentários, a gente vai se falando no WhatsApp. Beleza. Por mim tá ótimo. O que a gente puder fazer aqui para poder ajudar ainda mais pessoas, né, a gente faz. Né? Acho que quanto mais as pessoas souberem das informações, quanto mais elas tiverem acesso, melhor a gente vai ter uma sociedade aí mais esclarecida dessas questões. Verdade, verdade. Porque muitas vezes essa questão de saúde mental, algumas pessoas ainda encaram como um tabu, né? Ainda não admitem que é um problema real. Pior. Tem muitas pessoas que não veem ainda a psicologia como ciência. Pior. Verdade. Bom, mas eu tô aqui, viu, gente, para desmistificar tudo isso, eu tô aqui para poder trazer esclarecimentos, né? Não sei de tudo, mas o que eu não souber, eu vou buscar saber. E a gente vai crescendo junto, a gente vai levando junto isso para as pessoas, né? Acho que é isso que é necessário, a gente profissional mesmo dar a cara, mostrar mesmo para as pessoas que não sabem, para os leigos, que não é bem assim, né? Que tem uma ciência por trás disso e que a ciência pode ajudar você, pode te ajudar a vencer seus medos, suas ansiedades, e às vezes não enxerga a psicologia também como ciência, né? Também por ter aí tantas pessoas falando de ansiedade que não são psicólogos, né? Tantas pessoas falando de prometendo cura, né, para depressão, para ansiedade, e não são psicólogos. E isso é algo que me deixa bastante preocupada nesse sentido, né? Por isso que às vezes, quando eu falo em ansiedade, a primeira coisa que eu já falo é que não tem cura, não tem controle, mas você pode aprender a lidar. Trabalhando aí as questões que deixam a pessoa mais ansiosa, né, que levou para ela chegar até aquela ansiedade. Então, é por esses motivos. Então, se tem tanta gente aí que não é psicólogo, né, fazendo vídeo, fazendo tantos programas, né, vendendo tantas coisas, tantas promessas, por que não o psicólogo não dar a cara nas telinhas aí, né, e levar a informação de uma forma com base na ciência mesmo, né, com evidência comprovada, e dizer, não, tem um caminho que funciona, um caminho seguro, e um caminho que você precisa conhecer. Então, estamos aqui para isso mesmo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Com certeza você está nessa listinha dos nossos próximos eventos, já está incluso já. Vai enchendo o seu saco de novo de estar chamando.
Não se sintam em nenhum momento envergonhados de falar comigo, tá, gente? Em nenhum momento, né? Assim, eu sou profissional como vocês, não, entende? Então, Uhum. fiquem tranquilos quanto a isso, né? Eu sou uma pessoa super acessível. Sim, sim, isso é verdade. E sim, então, boa noite. Uma belíssima semana. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Muito sucesso para vocês. Continue realizando eventos como esse, trazendo tantos profissionais como vocês trouxeram. E com certeza vocês estão aí contribuindo para que o mundo se torne cada vez melhor e para que tenham pessoas cada vez mais esclarecidas aí. E ajuda Obrigado. muita gente, com certeza. A gente fica feliz. Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.